Frente neste Jornal das 8. Ficou em prisão preventiva o homicida confesso do jovem de 14 anos em Salvaterra de Magos. O suspeito terá usado uma barra de ferro para matar Filipe Diogo. Este rapaz de 17 anos chegou ao Tribunal de Santarém ao início da tarde de ontem para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. Daniel confessou que atingiu Filipe Diogo com uma barra de ferro na cabeça. O Tribunal decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. As autoridades procuram compreender o que esteve na origem desta agressão. Para já, o suspeito vai aguardar julgamento no estabelecimento prisional de Leiria. Este crime em Salvaterra de Magos, e do qual resultou a morte de um adolescente de 14 anos, está a chocar a população da região. O presumível homicida já está em prisão preventiva e a TVI dá-lhe a conhecer mais detalhes sobre o suspeito e a forma como ele era visto pela vizinhança. É o principal suspeito do crime que deixou perplexos os habitantes de Salvaterra de Magos. 17 anos, primeiro de 3 irmãos, aluno do 10º ano, estudava eletrónica nesta escola profissional da vila. A senhora era explicadora de um dos irmãos do Daniel? Exatamente. Quer dizer que frequentava a casa? Exatamente. Como é que ele era? O Daniel pouco ou nada dizia bom dia quando passava, dizia boa tarde se fosse esse o caso. Os populares falam dos furtos que lhe eram atribuídos, sobretudo em Samora Correia, falam das vezes em que foi apanhado com droga. Advogada do Daniel, o que revoltou agora é que me revoltou foi ouvir a senhora falar. Disse o que é exatamente? A senhora disse que o Daniel que viveu num bairro muito degradado e no meio de droga e de fome. Mentira! Daniel viu mesmo na hora a seguir ao crime, por incrível que pareça. Segunda-feira, 11 de maio. Filipe, de 14 anos, desaparece. Nessa noite, o principal suspeito apresenta queixa na GNR, diz que foi agredido e lá regressa no dia seguinte, ao que tudo indica com a mesma história, agora mal contada. Já se envolvia num jogo arriscado e despertou a atenção das autoridades. Quinta-feira, 14 de maio. O corpo de Filipe, já sem vida, foi encontrado nas arrecadações deste edifício 3 dias depois do seu desaparecimento. Exatamente no dia em que o corpo foi encontrado, o principal suspeito foi detido pela polícia judiciária. Horas depois do interrogatório, o suspeito acabou por confessar o crime. Na sua página de Facebook, a mãe de Daniel, o homicida confesso, escreveu assim, depois da detenção do filho. Não consigo entender como pode fazer tamanha crueldade. Vai pagar por isso. Deus me perdoa, mas devia ser entregue para fazer injustiça pelas próprias mãos. É um pesadelo. A minha vida acabou. Preferia 1000 vezes que ele estivesse no lugar do Filipe. Peço perdão. Não posso fazer mais nada nesta hora. Este é o café da mãe do suspeito do homicídio. As portas fecharam-se assim que o jovem foi detido. No entanto, por aqui, nunca foi visto como um rapaz violento. De violência não há relato, mas não só viveu num lar de infância, como passou pelo Centro Educativo de Caxias. As pessoas ficaram surpreendidas porque não tinham esse jovem como problemática a esse nível, ao nível do uso da violência. Era um jovem com problemas, sabemos, mas ao nível da violência não havia registro. Mas inveja em relação a quê? Às roupas e pronto, a maneira como o Filipe se vestia, do que o Filipe tinha. O principal suspeito deste crime hediondo era órfão de pai. Admitiu que esteve com a vítima mortal na véspera do homicídio. Admitiu também que para o assassinar utilizou uma barra de ferro. Aguarda julgamento no estabelecimento prisional de Leiria. 2 homens morreram esta